como igreja, e nesses dias estaremos falando a respeito desse assunto. Hoje é a nossa primeira parte, e eu quero incentivar você a algumas coisas durante esse tempo. Nós estaremos falando a respeito do livro de Efésios, a carta aos Efésios, e eu tenho um desafio para você nesse período, amém? Quem topa o desafio, levanta a mão aí. Aleluia! Então, durante essa série, eu gostaria de te incentivar a ler e reler o livro de Efésios. Leia em diversas versões, coloca lá o seu audiobook, entra lá na internet, no YouTube você consegue achar também o áudio do livro de Efésios em diversas versões, e se encha dessa verdade. Hoje especificamente nós estaremos falando um pouco sobre o capítulo 1 e 2, e logo depois, nos próximos domingos, com certeza você será abençoado com outras ministrações a respeito dos outros capítulos. E eu quero te incentivar também nesse período a ler um livro poderoso, querido, que vai dar base também para as nossas ministrações de ensino na nossa escola dominical, que é o livro A Igreja Triunfante. Vou até colocar aqui para o pessoal dar um zoom no livro. A Igreja Triunfante, do irmão Kenneth Hagin. Esse livro é poderoso e ele fala a respeito dessa nossa realidade como corpo de Cristo, como autoridade em Cristo Jesus. Temos autoridade sobre todo o poder das trevas. Temos autoridade sobre todo o poder do diabo através do nome de Jesus Cristo. Você crê nisso? E eu quero te incentivar, querido. Ele com certeza estará disponível na nossa livraria com um desconto especial. E você precisa estar conectado com aquilo que sua igreja tem ministrado. Então, o livro de Efésios, Igreja Triunfante, é a sua lição de casa para esses próximos dias. Amém? Eu não poderia passar aqui sem fazer uma propaganda do Rema, amém? Então, antes de começar a falar, eu sou o diretor, vim aqui a caráter para dizer para você que as aulas do maior centro de treinamento bíblico do mundo começaram, amém? Então, sexta-feira tivemos a nossa aula inaugural, não só do Rema, mas também das escolas Rema, Escola de Ministros, Escola de Missões. O lançamento foi feito, irmãos, o foguete já foi, mas ainda dá tempo de você entrar nesse foguete, amém? As nossas matrículas estão abertas, ainda tem 10% de desconto até amanhã. Você pode vir amanhã, a primeira matéria do Rema é aberta para visitantes, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender de vir visitar e conhecer essa escola e receber da palavra de Deus a matéria Fundamentos da Fé com o nosso querido pastor João Roberto. Uau! Amém? Então, não perca essa oportunidade. 2022 é um ano diferente para você. É um ano de viver coisas extraordinárias em Deus. E o Rema é o seu lugar. Você crê nisso? Aleluia! Então, queridos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 1. Como eu disse, nós estaremos falando nesse tema dentro do livro de Efésios, e eu queria que você se conectasse nesses dias. Eu quero dizer para você que Deus vai trazer uma consciência extraordinária a respeito da nossa identidade nesses dias. Sabe, querido, em dias tão confusos, em dias onde as próprias pessoas do mundo não sabem quem elas são, é muito importante que eu e você saibamos quem somos. E eu quero dizer para você, você é de Deus. Você é filho de Deus, você é parte do corpo de Cristo, você pertence à igreja vitoriosa, você pertence à igreja santa, à igreja triunfante, e essa é a nossa identidade. Nós não precisamos e não podemos escondê-la, amém? Em meio ao mundo confuso, nós sabemos quem somos. Você pode dizer comigo, eu sei quem sou. Aleluia. Então aqui no livro de Efésios, no capítulo 1, há um contexto para essa carta ser escrita. Paulo, ele esteve 2 vezes fisicamente em Éfeso. Da primeira vez um pouco tempo, mas da segunda vez ele passou por praticamente 3 anos, fundamentando aquela igreja, trazendo crescimento naquela igreja. E logo depois de alguns anos ele escreve essa carta, e provavelmente escreve essa carta estando preso. E ele queria, com essa carta, querido, reafirmar, validar a identidade da igreja. Éfeso
Era uma cidade que tinha um movimento muito grande, porque ela era portuária e por isso havia um grande comércio. Pessoas de diversas regiões, uma capital movimentada e por isso, querido, muitas pessoas estavam ali com diferentes crenças, com diferentes deuses. Haviam centenas de deuses adorados e também ali os judeus. E quando aquelas pessoas começam a se converter, tanto judeus como gentios, há uma realidade, querido, mística naquela cidade, porque eles adoravam tantos deuses, adoravam tantas personalidades, que eles entendiam a autoridade que aqueles deuses tinham sobre eles no reino espiritual. E eles tinham medo daquela realidade. Eles tinham medo do tormento que os deuses poderiam trazer, medo da atmosfera que existia naquele lugar. E é por isso, irmãos, que nós vemos que Paulo, cuidadosamente nessa carta, ele vem trazendo um vigor, ele vem trazendo uma edificação a respeito de quem a igreja era, para que o povo daquela cidade, para que o povo daquele lugar entendesse que não havia outro Deus, que não havia outro nome acima do nome de Jesus. E que nós não estamos na igreja simplesmente como frequentadores, mas fazemos parte da igreja, somos membros do corpo de Cristo, e assim como Ele tem uma posição, nós também a temos. Amém? Então, a partir do versículo 16, e eu queria que você me acompanhasse a partir desse momento, Efésios 1, verso 16. Aleluia! Aqui está o contexto de uma oração de Paulo pela igreja de Éfeso. Ele diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso, versículo 16 agora, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Diga comigo: espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Versículo 18: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado. Diga comigo: acima. Diga mais uma vez: acima. Acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs algumas coisas. É isso que está escrito aí na sua Bíblia? O que está dizendo na sua Bíblia? Todas. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a quem, irmão? A quem? A igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche todas as coisas. Então aqui nós vemos uma oração de Paulo, irmãos. Havia um clamor de Paulo para que os olhos daqueles irmãos fossem iluminados, repletos de luz, irmãos. Para quê? Para que eles entendessem aquilo que eles agora eram através de Cristo Jesus, para que eles entendessem o sacrifício, mas também, irmãos, a ressurreição, para que eles entendessem que o preço foi pago, a cruz do Calvário foi feita, está consumado, está feito, mas não termina por aí, irmão. Logo depois de ter feito, a Bíblia diz em Efésios 1, no versículo 20, que ele ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e o fez assentar à sua direita. E essa é uma posição de autoridade. Amém? Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, eu quero ler esse trecho com você também. Ele nos deu vida
estando vós mortos dos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. Diga comigo, outrora. Diga comigo, passado. Glória a Deus. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com quem, irmão? Com Cristo. Então, no versículo 20 do capítulo 1, nós vemos que a grandeza do poder de Deus fez com que Cristo fosse ressuscitado entre os mortos. Mas aqui, querido, em Efésios, no capítulo 2, no versículo 5 e 6, a Bíblia diz que nós estávamos mortos com Cristo, mas com Ele também nós somos ressuscitados. Versículo 6, juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez o que, irmão? Assentar. Diga comigo, assentar. Aonde, irmãos? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos. Quem é salvo tem certeza, diz amém. Amém. Mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Efésios 1, verso 18, Paulo ora para que houvesse uma revelação, um entendimento, para que a igreja entendesse qual é a herança dela em Deus. E sabe, irmãos, o que é essa herança? Essa herança é o pleno conhecimento da verdade, é a sabedoria de Deus revelando para a igreja quem ela é, a identidade, a convicção e a certeza de que nós não somos uma igreja que está tentando vencer, mas que nós somos em Cristo Jesus uma igreja que já venceu e que é vitoriosa. Amém? Efésios 1, como nós lemos, nós vemos que a autoridade foi dada a Jesus, ele se senta à direita de Deus. Em Mateus, no capítulo 28, verso 18, vai ser colocado aqui no telão para você acompanhar. Quando Jesus ressuscita, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Filipenses capítulo 2, versículo 9 e 10, também confirma e diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Em Mateus nós vemos Jesus falando a respeito de duas esferas, no céu e na terra. Mas Filipenses nós vemos falando a respeito de três esferas, no céu, na terra e debaixo da terra. Não há nenhum lugar sequer, irmãos, aonde não exista o poder e a autoridade no nome de Jesus. Todo joelho se dobre, toda língua confesse que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. A Bíblia diz em Filipenses que Ele se humilhou até a morte, morte de cruz. E por isso Deus deu um nome que está sobre todo nome. Há poder, há autoridade no nome de Jesus. Mas sabe, querido, até aí eu tenho certeza que isso para você não é novidade. Até aí eu sei que você sabe, o mundo reconhece que Jesus é poderoso. Mas eu quero chamar a sua atenção para algo, irmãos. Paulo, ele ora falando a respeito da autoridade dada para Jesus, o poder que Deus concedeu a ele, fazendo-o assentar-se à sua destra. Mas ele não para por aí, irmãos, ele está orando por mim e por você, pela igreja, para que os nossos olhos sejam iluminados, para que a gente entenda que Jesus não está sentado sozinho.
E como nós lemos em Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou. Diga comigo, eu ressuscitei em Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Paulo começa essa carta, Efésios 1, versículo 3, dizendo: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Sabe, irmão, eu sei que nessa manhã você está diante de mim fisicamente, eu sei que você está sentado aí agora numa cadeira natural, mas eu quero dizer uma coisa para você: espiritualmente, irmãos, o nosso lugar é sentado à destra de Deus, em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. E é isso que eu quero trazer para você nessa manhã, na nossa primeira manhã, a respeito do tema Igreja Triunfante. A nossa posição em Cristo é estar assentado com Ele. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. E essa, querido, é uma posição de triunfo. Essa é uma posição de vitória. Essa é uma posição garantida. O irmão Reagan, irmãos, aqui nesse livro, Igreja Triunfante, ele fala a respeito de 3 tipos de entendimento a respeito da igreja. E está logo no começo, eu quero ler esse começo com você. E diz assim: os crentes estão assentados com Cristo nos lugares celestiais, muito acima. Você pode dizer comigo assim, muito acima? Você pode fazer com a sua mão assim, muito acima. Diga, muito acima. Oh, aleluia! Muito acima de todo o poder e principado das trevas. E nenhum demônio pode deter um crente que está nesta posição. Muito acima de toda a obra do inimigo. Está reinando com Cristo e sentado com Ele nos lugares celestiais. É uma posição de autoridade, honra e triunfo. Diga comigo, autoridade, honra e triunfo. E isso, irmãos, é o contrário de fracasso, depressão e derrota. Amém? E ele continua dizendo: se os crentes são ou não vitoriosos sobre o diabo, depende da visão que eles têm a respeito deles mesmos como igreja. E ele fala, irmãos, a respeito de 3 entendimentos, e eu quero chamar a sua atenção para isso. E ele fala a respeito de um entendimento da igreja militante, a igreja derrotada ou a igreja triunfante. A igreja militante representa um corpo de crentes que ainda não está assentado com Cristo nos lugares celestiais e ainda está batalhando para tentar obter vitória sobre um inimigo que ainda não foi derrotado pelo Senhor Jesus Cristo. A igreja militante, irmãos, é quando o nosso entendimento é a nossa própria força, é o nosso próprio desempenho, são as nossas atitudes que vão nos tornar vencedores em Cristo Jesus. Ela não entende que aquilo que precisava ser realizado foi realizado. Sabe, irmãos, eu quero dizer algo para você. O evangelho não começa com a palavra faça. O evangelho começa com a frase está feito. Amém? Olha para o seu irmão e diga para ele, está feito. Segundo tipo de entendimento, a igreja derrotada também nos dá uma imagem de uma igreja que é ignorante sobre o fato de que eles estão assentados em Cristo e que deveriam estar reinando em vida através de Cristo Jesus, por não terem conhecimento a respeito da sua posição em Cristo, ou por nunca terem usado a autoridade que realmente possuem. Esses crentes são constantemente destruídos pelos enganos de Satanás e estão num estado contínuo de fracasso e derrota. Mas o terceiro tipo de igreja é a qual nós estamos inseridos, amém? A igreja triunfante, diga, eu faço parte dessa. Oh, aleluia! A igreja triunfante é a perspectiva bíblica do corpo de Cristo sentado com Ele nos lugares celestiais, muito acima, diga comigo, muito acima
de todos os poderes e principados. A igreja triunfante, de acordo com as Escrituras, retrata um corpo de crentes que não apenas conhece, mas exercita sua autoridade em Cristo, sendo assim, através de Cristo Jesus, vitoriosamente em vida sobre Satanás, um inimigo derrotado. Aleluia! Romanos 5,17. A Bíblia disse: pela ofensa de um só, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão aonde, irmão? Na Canaã celestial. Um dia lá na glória. Sabe, irmãos, que tem pessoas que entendem que nós só teremos essa vida triunfante, que nós só poderemos exercer a autoridade quando chegarmos um dia no céu, quando chegarmos na Canaã celestial, quando passarmos pelos portais eternos. E a Bíblia diz, irmãos, em Romanos 5,17, que é em vida. Muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, quem, irmão? Jesus Cristo. Sabe, pastor Bud conta uma história, e eu ouvindo uma ministração dele, um tempo atrás, eu ouvi esse exemplo, de um soldado americano. E esse soldado estava em combate, estava em guerra, mas ele se perde, e ele fica sozinho naquele campo. E todos os dias ele se arruma, pinta o seu rosto, se camufla e fica preparado ali para derrotar o inimigo. Mas passam-se dias, passam-se semanas, passam-se meses, e todos os dias aquele soldado está pronto para o combate, pronto para derrotar o inimigo, pronto para guerrear. Mas depois de alguns meses, no meio daquele lugar deserto, ele escuta o barulho de um helicóptero, e aquele helicóptero passa por cima, e ele percebe que aquele helicóptero era um helicóptero americano. E ele começa a fazer sinal para aquele helicóptero, aquelas pessoas percebem que é um soldado americano, descem para resgatá-lo. E quando aqueles outros soldados se encontram com esse soldado perdido, ele está armado para o combate, ele está pronto para destruir o inimigo, e ele disse: que bom que vocês chegaram, porque agora nós vamos derrotar o inimigo. E aqueles soldados dizem: ei, a guerra já terminou. E ele fica decepcionado, ele fica com vontade de guerrear, com vontade de lutar. E ele disse: o que nós faremos agora? E aqueles soldados responderam: agora nós vamos exercer a autoridade, porque a guerra já foi vencida, o terreno já foi conquistado. Sabe, irmãos, muitas vezes por nós não entendemos aquilo que já foi feito na cruz do Calvário, a obra da redenção, nós estamos querendo chamar Satanás para o ringue, nós estamos querendo chamar Satanás para a luta. Mas eu quero dizer para você uma coisa: você não precisa perder o seu tempo com isso. Satanás já foi derrotado, já foi humilhado, ele já foi exposto ao ridículo. No livro de Efésios, irmãos, Paulo, ele vai falar sobre a vitória na cruz, ele vai falar sobre uma postura cristã e aquilo que nós devemos fazer, e ele vai falar também sobre resistirmos o diabo com a armadura correta. Existe um bom combate, existe o combate de permanecermos exercendo a autoridade que já foi conquistada. E essa é a nossa posição. Assim como aqueles soldados americanos disseram: agora que já venceu, o nosso trabalho é só manter a autoridade que já foi conquistada. E eu quero dizer algo para você, irmão: Satanás já foi derrotado. Você já é mais do que vencedor. Você não será mais que vencedor quando chegar no céu, irmão. Você já é mais que vencedor hoje, porque sua realidade terrena, irmãos, é só realidade terrena, mas a sua realidade espiritual é a de verdade, e nela você está assentado com Cristo nas regiões celestiais. Diga comigo: eu sou mais que vencedor. E essa deve ser a nossa posição, irmãos, assentados com Cristo nas regiões celestiais. Colossenses 2, no versículo 14. Abra lá comigo, Colossenses 2. Aleluia. Você faz parte da igreja triunfante. Nós não somos a igreja militante, irmãos. Nós não estamos tentando vencer. Nós somos a igreja triunfante, nós já vencemos.
Colossenses 2, no versículo 14, diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. E eu trouxe aqui o versículo 15, irmãos, na versão da tradução da linguagem de hoje. Eu gostaria que fosse colocado aqui no telão, que diz assim: e foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente. Aleluia, diga comigo, publicamente. Levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. Levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. Sabe, irmãos, era um costume daquele tempo, quando havia um combate, uma guerra entre dois povos, duas nações. Quando um rei vencia a batalha, irmãos, ele pegava aquelas autoridades contrárias e havia um desfile da vitória. Muitas vezes, irmãos, era colocado um anzol no nariz daquela outra autoridade, um freio na boca dele, e aquele rei, irmãos, ele passava por aquela cidade desfilando com aquelas autoridades que foram destituídas, dizendo: aqui estão aqueles que te acusavam, nós vencemos a batalha. E é exatamente isso que está falando aqui em Colossenses. Quando Jesus vence, irmãos, ele expõe o diabo, ele expõe os demônios, ele pega Satanás aqui, irmãos, e ele diz: está vendo quem acusava vocês? Está vendo quem destruía vocês? Ele venceu. Mas sabe, irmãos, nós precisamos entender que para que nós usufruamos disso, a gente precisa, pela fé, tomar posse dessa realidade. Como é que eu vivo isso, Douglas? Como é que eu faço isso ser vital na minha vida? Como é que eu torno isso real na minha vida? Você precisa entender, irmãos, que o Evangelho começa no descanso daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Você precisa entender que não vai ser na sua própria força, que não são os seus adjetivos, não são as suas qualidades que vai te tornar apto a ser vencedor. Tem muita gente no mundo que diz a mesma coisa, gosta da palavra, gosta de vir à igreja, mas quando você fala: você não vai aceitar Jesus, não estou pronto. Eu ainda preciso melhorar, eu ainda preciso largar o meu vício, eu ainda preciso fazer tantas coisas. Sabe por que essas pessoas pensam assim? Porque elas acreditam que tudo isso será feito na força delas. Mas eu quero dizer para você, irmãos, a nova vida que Deus nos deu, ela começa num lugar chamado assentados. Eu queria que colocasse a imagem aqui no telão. Aleluia. Sabe, irmãos, quando nós estudamos no Rema a matéria Realidades da Nova Criação, nós entendemos que existem dois aspectos a respeito daquilo que Cristo fez por nós. O primeiro é o aspecto legal, como nós estamos falando aqui até esse momento. Pela palavra eu estou te mostrando que Cristo já venceu, derrotou o diabo e triunfou dele na cruz. Mas sabe, querido, como nós vamos viver isso? Diga comigo, o aspecto vital. É quando pela fé, irmãos, nós tomamos posse daquilo que na palavra de Deus já é nosso. A Bíblia diz, você não precisa abrir, em Romanos 6, que nós estamos mortos para o pecado, que nós fomos batizados na morte de Jesus, que nós fomos sepultados com Ele na sua morte, mas diz também, irmãos, que nós somos ressuscitados com Ele na sua ressurreição. Sabe, nós precisamos entender que nós pertencemos a Deus, que nós pertencemos a Ele porque estamos em Cristo. Sabe, irmão, se eu pegar aqui um pedaço de papel, e eu pegar esse pedaço de papel e eu inserir esse pedaço de papel dentro desse livro, e se eu pegasse esse livro e jogasse ele dentro de uma fogueira, claro que eu não vou fazer, amém? Mas se eu colocasse esse livro dentro da fogueira, o que ia acontecer com esse papel? Serei queimado. Por quê? Porque está nele. Nós precisamos entender, irmãos, que não são as nossas obras,
mas é o fato dele ter nos amado, nos escolhido, nos perdoado, e a partir do momento em que estamos nele, quando ele morreu, nós morremos, quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos, quando ele se assentou, irmãos, nós também nos assentamos. Somos dele. E eu queria que os diáconos me ajudassem aqui. O aspecto vital de tudo isso, irmão, é você entender que pela fé você pode se apropriar dessa posição. De que pela fé você pode entender que você não precisa mais ser escravo do diabo. Vocês podem pegar ali, por favor? Vocês não precisam mais ser escravos do diabo, condenados, esperando que um dia alguém faça alguma coisa por você. Eu quero dizer algo para você. Jesus em Lucas no capítulo 10, ele diz assim: eu estou dando autoridade para vocês. Eu estou dando autoridade para vocês. E essa autoridade que eu estou dando para vocês fará de vocês capazes de pisar em serpentes e escorpiões. E sabe, irmão, quando Jesus estava falando a respeito, muito obrigado, diaconato. Quando Jesus estava falando a respeito de serpentes e escorpiões, ele não estava falando literalmente de uma cobra, de um bicho peçonhento. Ele estava falando de demônios, do diabo, de principados, potestades malignas. E ele diz: eu dei a autoridade para vocês para pisarem em serpentes e escorpiões, desfazer as obras do diabo. Se tomarem alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Sabe, meu irmão, você precisa entender que há uma grande diferença entre saber e usufruir. O aspecto legal, irmão, é você entender que existe um lugar que te pertence. Mas é pela fé, irmão, que na palavra e baseado naquilo que a Bíblia diz, Paulo disse, iluminando os nossos olhos do entendimento, para que vocês entendam a riqueza, a grandeza, a herança que pertence. Você tome posse vital e se assente nesse lugar. Esse é o lugar que Deus tem para você, irmão. É um lugar de descanso. Sabe, irmãos, enquanto eu estou de pé, eu sou sustentado pelas minhas pernas. Enquanto eu estou de pé, são as minhas pernas naturais que estão ali me sustentando. E quando passa um tempo, a gente fica cansado. Se passa um dia inteiro você de pé, os seus pés começam a doer. E eu quero dizer para você uma coisa, irmãos. É exatamente assim que nós nos sentimos quando tentamos guerrear contra o diabo. Fazer qualquer coisa, executar a nossa autoridade da nossa própria força. Há um limite. Mas eu quero dizer para você, quando nós estamos assentados com Cristo, não é a nossa força natural que nos sustenta. Há algo fora de nós, há algo independente de nós que está nos sustentando. Louvor pode subir. Sabe, irmãos, eu quero dizer para você que o descanso é a sua posição como igreja. Nós não vamos nos amedrontar, irmãos, com aquilo que o diabo tem feito nesse mundo. Nós não vamos nos desesperar com as notícias, irmãos, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. É tão interessante, irmãos, que a Bíblia diz que Deus ele trabalhou durante 6 dias na criação. E Ele fez todas as coisas. E Ele deixou o homem para ser feito, criado no 6º dia. O último dia de trabalho. E no 7º dia, irmãos, a Bíblia diz que Deus descansou. E sabe o que isso significa? Que o primeiro dia de vida do homem foi no descanso de Deus. O homem foi criado, irmãos, num ambiente de descanso. E foi através desse ambiente de descanso, irmãos, que ele aprendeu a trabalhar. Foi através dessa influência, desse ambiente de descanso, de autoridade, de domínio, que ele pôde fazer todas as coisas. Não é o quanto você pode fazer, irmãos, é o quanto Deus já fez. A gente vê que depois tudo bagunçou.
Mas Jesus Cristo, irmãos, faz novamente. Ele não nos deixa perdidos, Ele não nos deixa prostrados, Ele não nos deixa derrotados. E a partir do momento, irmãos, que nós recebemos Jesus Cristo, nós nascemos de novo num ambiente de descanso, de refrigério. Hebreus 4, a Bíblia diz: esse é o descanso, esse é o refrigério. Sabe, meu irmão, você é vitorioso em Cristo Jesus. Aprenda a usufruir desse ambiente de vitória. Muito acima de principados, muito acima de potestades. Todas as coisas Ele o pôs debaixo de seus pés e o deu à igreja. Eu quero dizer uma coisa, irmão: se Cristo é o cabeça da igreja, nós somos o corpo. Existe alguma forma de nós tirarmos a cabeça do corpo? Não. Aonde a cabeça vai, o corpo vai. Ele está assentado à direita de Deus, nós estamos assentados nele. Sabe, irmãos, eu trabalhei em São Paulo, na região da Avenida Paulista, e eu me lembro de ter entrado algumas vezes em alguns elevadores panorâmicos que existem lá, em prédios muito altos. Eu nem sei quantos andares sim, eu acho que mais de 40 andares. E é impressionante, irmãos, porque quando você começa a subir, para quem não tem vertigem, né? Você começa a ver que as coisas na terra começam a se tornar pequenas. Aquele carro imponente na avenida passa a ser uma formiguinha lá de cima. Aquela multidão de pessoas trabalhando ali na Avenida Paulista passa a ser só uma poeira andando de um lado para o outro. Quando nós estamos assim, irmãos, nós entendemos a grandeza de Deus, nós enxergamos diferente. Eu quero dizer uma coisa: em nossa geração, guerra, rumores de guerra, tanta perseguição. Eu quero dizer algo para você: Deus não caiu do trono e nós também não. Tudo vai bem. Não existe possibilidade de sermos derrotados, irmão. Não existe possibilidade da igreja não dar certo. Não existe possibilidade do diabo conseguir frear, paralisar, impedir o crescimento da igreja. Não existe possibilidade, irmãos, do diabo vencer Jesus, porque ele já foi derrotado. E esse deve ser o nosso entendimento. Não uma igreja arrogante, não uma igreja que confia no seu próprio poder, mas uma igreja convicta, uma igreja vitoriosa. E eu quero terminar, irmãos, com um versículo de 2 Coríntios 2, 14. Aleluia. Diga: eu estou acima. Eu estou acima. Irmãos, lá em cima, os problemas daqui são bem pequenininhos. Lá em cima, irmãos, quando você olha de cima, aquilo que está tentando te assustar hoje, o bicho papão que está tentando dizer que não vai dar certo, se torna uma só formiguinha debaixo dos seus pés. O que é que você precisa fazer, irmão? Sai em nome de Jesus. Esse é um tempo de nos levantarmos como igreja triunfante, vitoriosa, e determinarmos coisas nas nossas nações, determinarmos pela palavra, pelo espírito de profecia, aquilo que vai acontecer, irmãos, não na ótica do diabo. Para de enxergar na ótica do diabo, começa a enxergar, irmão, do lugar onde você está sentado, acima. 2 Coríntios 2,14, na nova versão, na versão transformadora, diz assim: mas graças a Deus que em Cristo, de vez em quando a gente vence, de vez em quando dá certo, tropeça aqui, cai acolá, mas de novo levanta e começa a cantar. É isso, irmão? Não. Sempre, 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 sempre. Olha para o seu irmão e diga para ele: sempre, sempre nos conduz triunfantemente, aleluia. Agora, por nosso intermédio, Ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte, como um doce perfume. Essa é a nossa identidade. Somos a igreja.
estamos de pé. Somos a igreja, irmãos. Assim como no passado nada paralisou, nada impediu, nem leão, nem gigante, nem qualquer outra coisa, nem prisão, nem repressão. Em nossa geração não será diferente. Nada vai nos parar. Nada vai impedir com que a igreja de Deus cresça, a igreja de Cristo cresça sobre a face da terra. Essa é a nossa posição. Acima. Você pode ficar de pé? Acima. Diga comigo, acima. 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 Será que a gente pode declarar essa canção? Aleluia! Acima de todo principado, de todo domínio e poder, reina o nome de Jesus, nome de Jesus. Acima de toda potestade, todo nome, de todo nome que se possa referir, reina o nome de Jesus. aleluia, Nome de Jesus. declare com força, nome Que cura os enfermos que liberta, e que liberta os cativos, nome que resplandece luz, é o nome de Jesus. há poder no nome, Seu nome é Jesus. Ele te deu um nome, Jesus, nome de poder, nome sem igual, nome poderoso que destrói todo o mal. você declare, seu nome é Jesus, aleluia, Jesus, nome de poder, nome sem igual, nome poderoso que destrói todo o mal. obrigado, Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Obrigado, Senhor, porque estamos assentados em Cristo nas regiões celestiais. Obrigado, Pai, porque nenhum perigo ou espada, fome, nudez, nem a morte, nem a vida, anjos, principados, nada, nenhuma criatura é capaz de nos separar do Teu amor que está em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por nesses dias os olhos dos meus irmãos sendo esclarecidos, iluminados, o entendimento iluminado para entender quem nós somos em Ti, em nome de Jesus. Você pode sentar, meu querido. Aleluia. Eu queria saber se existe alguém aqui nessa manhã